Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. Eu recebo no dia de hoje Nádia Santana. Ela é psicóloga, mestre em psicologia da personalidade, já esteve aqui neste podcast antes, inclusive o seu episódio é um sucesso de visualizações. A Nádia cuida de adultos nos seus relacionamentos interpessoais e saúde mental. Nádia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Summer, estar aqui com você mais uma vez nesse podcast. Tenho recebido muitos feedbacks positivos do nosso podcast mesmo, viu, Summer? Continua produzindo efeitos. Que bom. Eu sempre digo que pior do que não ir uma primeira vez a um podcast é não ir a segunda. Então, se você vir a segunda, é porque a primeira foi muito boa. E foi mesmo. Ótimo. Nádia, a gente vai conversar hoje sobre comunicação, né? A gente vai falar sobre como é que pode se dar a comunicação entre pais, filhos, casais, as ferramentas de comunicação especificamente dita. Quais as melhores ferramentas de comunicação e por que a gente tem tanta crise de comunicação assim? Olha, Summer, eu costumo dizer o seguinte, que a gente aprende tudo na vida, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a ler, a gente aprende até a falar. Mas comunicar-se a gente não aprende. Na verdade, a gente aprende algumas coisas sobre comunicação na nossa educação que dificultam a nossa clareza. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, não sei se você já ouviu falar, a pessoa fala assim, nossa, Summer, não foi isso que eu quis dizer. Se você entendeu, não posso fazer nada. Tem muito essa questão, não foi o que eu quis dizer, então tudo bem. E eu falo que todo mundo que é meu aluno, que passa por mim, não pode mais falar isso. Se você não me entendeu, eu preciso ter a responsabilidade de me fazer mais clara. Então, eu tenho que pensar, eu preciso me fazer entender, porque se comunicar não é fácil. Quantas vezes a gente fala A, a pessoa entende Z? É um caminho tão longo entre o que a gente fala e o que a pessoa escuta. Então, existem algumas ferramentas que facilitam com que a gente seja compreendido. Mas, para começar, a gente tem que estar disposto a clarear. Mas você disse que às vezes a gente aprende coisas que dificultam a nossa comunicação. Por exemplo, Por exemplo, isso de que eu não sou responsável pela clareza da minha comunicação. Outro que a gente aprende é que a gente precisa ganhar na comunicação. A gente vai conversar com uma pessoa próxima a gente e a gente tem uma postura de competitividade. A gente vai ter uma DR já parece que é uma sigla de guerra. Né? A gente vai conversar com o filho, parece que a gente tem que ganhar, alguém tem que ganhar. Essa questão da competitividade também é uma coisa que a gente aprende que faz muito mal para a comunicação. perfeito. E como é que eu quebro disso, dessa competição? Porque realmente vira sempre uma espécie de debate, né, de discussão em que alguém precisa sair vencedor dessa conversa. Então, eu quero que vença a minha ideia, ainda que não seja melhor, sendo a minha, tá tudo certo. Como é que eu saio disso para uma conversa em que eu consigo construir alguma coisa relevante? Eu acho que primeiro a gente precisa entender, Samer, a comunicação da seguinte maneira. Os relacionamentos interpessoais, eles são a nossa maior fonte de bem-estar. Então, quando a gente fala em felicidade, qualidade de vida, bem-estar, os relacionamentos interpessoais, eles estão no ponto alto aí. São os relacionamentos interpessoais que aumentam minha saúde, aquelas pessoas que saem mais rapidamente de uma doença têm relacionamentos saudáveis. Então, os relacionamentos, eles são uma base muito importante da nossa vida. Então, se a gente tem relacionamentos felizes, a gente é mais feliz. E para a gente ter relacionamento feliz, o canal do relacionamento é a comunicação. Então, eu não me relaciono com você se eu não me comunicar com você. É a nossa ferramenta de interligação. Se eu não me comunico com você, eu não tenho relacionamento. Se eu não me comunico de maneira saudável, assertiva, então meu relacionamento não vai ser feliz. Então, a comunicação é a chave para os relacionamentos felizes.
Se eu não me comunico bem com meus filhos, eles não vão me ouvir, eles não vão me respeitar, eles não vão ter limites, que é o que a gente tanto quer na educação. Se eu não me comunico com o cliente, eu não vendo o que eu tiver para vender. Se eu não me comunico com os meus liderados, eu não exerço a liderança, a influência sobre eles. Então, a gente precisa entender que a comunicação é uma ferramenta para tornar os nossos relacionamentos melhores. Se eu Ok. estou querendo melhorar as minhas relações, se eu tenho um namorado, se eu tenho um marido, meu filho, com que postura eu vou chegar nessa comunicação? Então, eu preciso passar a entender as pessoas que eu me relaciono como sócios. O meu namorado é meu sócio, meus filhos são meus sócios, sócios da minha vida, sócio do meu bem-estar. Então, eu preciso chegar para uma conversa lembrando que nós somos parceiros, nós somos geralmente, a maioria dessas relações, elas são horizontais, a não ser com filhos. Então, nós vamos ali para buscar compreender. E para que a gente chegue sem competir, a gente precisa entender um detalhe, que é, eu posso compreender um ponto de vista que eu discordo. Então, você pode me apresentar uma tese aqui, Summer, que eu não concorde com ela, e eu posso compreender o seu raciocínio. Eu posso estar disposta a te compreender para entender o que você pensa, e isso não vai fazer você ganhar de mim. Então, é uma questão de postura. Eu vou chegar para compreender. E se eu chego para compreender, eu preciso ser inteligente, sabendo que quanto mais eu te compreendo, mais eu vou abrir a porta para que você me escute, mesmo que você pense diferente de mim. Então, realmente, a competição, ela é um ponto já de fechamento da comunicação. Quando eu vou competir, quando eu vou para ganhar, aquela comunicação não vai ter frutos. Perfeito, perfeito. Então, você falou bem, se eu não me comunico, eu não me relaciono. Um pai que não conversa com seus filhos, ele não tem relacionamento com seus filhos. É quase um não pai, digamos assim. A mãe é a mesma coisa, os irmãos, etc. Basta você imaginar um amigo seu do tempo de escola, que era um grande amigo, e hoje você não sabe o telefone, não sabe em que cidade mora, não tem contato algum. Significa que vocês não têm uma relação, vocês não têm um relacionamento. De maneira que, sem comunicação, não há relação. Entendi, concordei, mas aí é que são elas. Porque você entender que o outro tem um pensamento diferente, que você pode compreender a diferença do outro, é muito simples na teoria. Na prática, eu tenho as minhas paixões ou os meus valores que são, por vezes, agredidos pela visão de mundo do outro. Como é que eu consigo contornar isso sem violar um valor que eu tenho? Olha só, a questão da pessoa ter dificuldade quando você fala da questão do valor, você compreender um ponto de vista que é fora do seu valor, é isso? Isso. Sem me exaltar, sem brigar. Olha, Summer, eu falo o seguinte, sabe o que que faz a gente exaltar? Às vezes eu dou alguns exemplos com temas polêmicos, como, por exemplo, a questão do aborto, questão de pena de morte, que são questões muito fortes para quem acredita e quem não acredita, né? Quem é a favor e quem é contra. E uma coisa que faz a gente se exaltar, Summer, é que a gente se sente responsável pela opinião do outro. Se eu ouço uma pessoa que é favorável pelo aborto, por exemplo, e eu não sou, quando ela fala, passa na minha cabeça, eu tenho a impressão de que se eu compreendê-la, eu estou assinando embaixo. Eu estou dando aval para que ela seja a favor. Então, eu me misturo com o outro e me sinto responsável, como se eu estivesse sendo cúmplice. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando alguém está defendendo um ponto de vista, principalmente nesse sentido de valores morais, se eu apenas compreendo, eu não estou dando um aval, eu não estou sendo cúmplice daquela pessoa. Ela é ela, eu sou eu, não sou responsável pelo pensamento dela. Isso faz muita gente se exaltar. A gente quer levar aquela pessoa a pensar como a gente, como se a gente quisesse mudar o mundo. Então, a gente precisa entender que não é concordando que a gente está, não é compreendendo que a gente está concordando, não estamos dando o aval e a gente não é responsável pela ação do outro. Agora, tem uma outra coisa também que faz essa questão.
geralmente, Summer, a gente tem mais dificuldade de ouvir quando a gente não se conhece bem, quando a gente não se valoriza, quando a gente não tem uma identidade formada. Se eu estou muito tranquila sobre os meus pontos de vista, se eu sei quem eu sou, se eu tenho consciência de mim, se eu sei qual é a minha identidade, eu não estou vulnerável a uma conversa que o outro vai trazer para mim. Ou seja, quanto mais insegura eu sou, menos eu tenho capacidade de compreender ou de tolerar um ponto de vista diferente do meu. E hoje a gente vive um mundo de insegurança, né? Eu vou me comunicar, eu quero trazer um pouco para a família, porque é mais palpável e comum a todos nós. Suponhamos que, por uma decisão de família, eu tenha uma visão e uma outra pessoa tem uma visão muito diferente da minha. Para mim, eu estou certo, ela está errada, para ela está errada, ela está certa, eu estou errado. Mas a gente precisa conversar sobre isso. Está dizendo, olha, você pode ouvir, pode compreender, isso não significa concordar. Suponhamos que eu faça isso. Quando chegar a minha vez de falar, ela vai ouvir? A gente não garante que o outro vai nos ouvir, porque depende de tanta coisa, assim. Mas a gente pode facilitar a gente ser ouvido. Duas coisas facilitam eu ser ouvido. Primeiro é isso que você apresentou, eu vou compreender o ponto de vista dessa pessoa, vou ouvir, vou mostrar que eu estou ouvindo, compreendendo, e eu vou falar a partir de mim, porque muitas vezes a gente usa algumas palavras que a pessoa já dá uma defesa nela ali. Se a gente apresenta como isso é errado, isso que você está falando não tem nada a ver, a gente fala isso. Não tem nada a ver isso aí. Isso que você está falando aí não é assim. Ou a gente apresenta pequenos julgamentos, falas julgadoras ali quando a gente está ouvindo. Então, quando a gente julga, minimamente, seja com um levantar de sobrancelha ou com um franzir de testa, assim, a pessoa já se fecha. Então, a gente tem como controlar o que a gente vai fazer para que a pessoa nos ouça, mas a gente não tem garantia. E é interessante você falando isso, vamos pensar na educação de filhos. Então, tem o pai e a mãe que está decidindo se vai colocar o filho de castigo ou não, por exemplo, ou se vai deixar o filho viajar numa excursão, vai deixar dormir na casa do amigo. Tantas situações que os pais passam para definir alguma coisa. Né? Então, um tem um ponto de vista e o outro tem o outro. E aí, nós não temos democracia ali, porque é um e um, né? Um vota a favor, um voto contra, como a gente vai fazer? Então, numa relação de casal, para começar, a gente precisa, ou de pais principalmente, a gente precisa ouvir esses argumentos de um de outro. E eu falo, Sam, que deve ter um contrato de qual área um vai definir mais. Então, vamos supor que sobre a escolha da escola, você e sua esposa vai ficar por você a questão da definição da escola das suas filhas. Não quer dizer que você não vai ouvir a sua esposa, que ela não vai visitar escolas junto com você para poder ver, mas no final das contas o voto final vai ser seu. No caso de pais, um tem que ter maior autoridade, digamos assim, em um aspecto, outro em outro, porque senão não vai ter como a gente definir isso. A gente vai definir, essa área é você que vai escolher, vai dar o veredito final, essa sou eu. Às vezes nem se fala isso, mas no dia a dia você vai vendo o que suas filhas estão comendo, como que elas se alimentam, quem que define? Sua esposa? Você deixou por conta dela, porque se ficar na guerra, o prejudicado vão ser os filhos, né? Então a gente também precisa ter esse acordo aí, Samir, de quem vai decidir por um ponto ou outro. Falou uma coisa que é verdade, às vezes uma palavra que você usa, que é julgadora, ou que é grave, que diminui o outro, de reprovação, aquilo ali já fecha a comunicação completamente, porque o outro já não está aberto mais para te ouvir, né? E você, quando você é gentil, quando você é educado, as pessoas tendem a adotar um comportamento recíproco, né? Parecido. A educação chega a constranger. Como é que eu faço para adotar essas ferramentas no dia a dia? É interessante que você falou da gentileza, né? Realmente, quanto mais gentil eu sou, mais a pessoa vai ficar confortável ao conversar comigo. Só que às vezes a gente vê gentileza como tom de voz,
como usar palavras por favor, elogios. Essa gentileza no tom de voz, nas palavras gentis, ela é ótima, mas muitas vezes a pessoa esconde através de palavras gentis, de um tom de voz gentil, uma invasão no espaço do outro que é muito sutil. Então eu falo, você pode até falar bravo. Então, se eu estou brava com os meus filhos, eu posso até falar bravo, eu posso falar firme, mas eu vou falar a partir do meu espaço. Quando você fala essas ferramentas, como que a gente vai utilizar? O primeiro passo, o passo fundamental, Summer, é a gente compreender qual que é o nosso espaço, qual que é o espaço do outro. Então, eu vou conversar com o meu interlocutor sabendo que ele tem o espaço dele, que ele é ele, que eu não tenho controle sobre ele, que eu não vou dominá-lo, que eu não tenho como julgá-lo, eu não tenho como saber da vida dele. Como que eu vou saber se está certo ou se está errado? Eu não preciso fazer isso. Como que eu faço isso? Eu falo que às vezes os meus pacientes, eu falo uma coisa para o meu paciente, eu falo, não, mas fala dessa forma, daquela. Os pacientes falam assim, peraí, Nádia, deixa eu anotar o que você está falando. Nossa, eu vou falar do jeitinho que você está falando, peraí, quer anotar. Eu falo, não é o que eu estou falando, é de onde eu estou falando. Então, a minha fala, ela não é boa por causa das palavras que eu uso, mas de onde eu estou falando a partir de mim. Então, se você chega para sua esposa e fala, não, eu estou preocupado com a educação dos nossos filhos, porque essa escola que você sugeriu é uma escola assim, que não incentiva a leitura, por exemplo, estou inventando aqui. E eu fico preocupado com isso, eu gostaria que fosse uma escola com arte, com leitura, com verde. Então, você está falando de você. Se você fala assim, não, isso que você está falando aí não é importante para colocar as meninas no ensino inicial, a gente vai pensar nisso, aí a gente minimiza o que o outro está falando, né? A gente desqualifica. Então, fala a partir de si. Quando a gente fala a partir da gente, não há julgamento. Não tem como eu julgar a partir do meu espaço. Ah, mas eu pensei nisso, eu dou valor a isso, o que é mais importante para mim é assim. Então, falar a partir de si, dentro do seu espaço, é o grande fundamento da comunicação respeitosa. Mais até do que a vocabulário empregado, digamos assim, né? Exatamente. Eu concordo com você, eu vi na sua fala um ponto que me chamou muita atenção, que é possível ser polido e indelicado ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que diz, "Oh, com licença, você é uma pessoa bastante admirável e eu gosto muito de você. Quanto você ganha por mês?" Quer dizer, foi super educado e não poderia ser mais invasivo do que esse questionamento. Quer dizer, não basta a polidez nas palavras, é preciso que o conteúdo das palavras seja polido, né? Não só a forma, ou que a pergunta em si não constranja o outro. Existem ferramentas de comunicação de pais, filhos e relações profissionais. As ferramentas são basicamente as mesmas? Basicamente as mesmas. Vamos falar um pouco disso aí. A gente falou de comunicação, de clareza, e você falou durante o seu discurso, Summer, de ouvir, né? Você falou do ouvir. E aí eu falei, né, que quanto mais saudável os relacionamentos, mais felizes nós somos. Quanto melhor a comunicação, melhor o relacionamento. E quanto melhor a escuta, quanto mais qualificada a escuta, melhor essa comunicação. A grande ferramenta da comunicação em todas as áreas é a escuta. Se você entra numa loja para comprar uma roupa e a vendedora não consegue ouvir o seu desejo ou ignora o seu desejo, eu vim comprar uma camiseta. Ah, a camiseta a gente não tem, mas tem essa camisa aqui, começa a falar de outras coisas e não te ouve. Ela não vai vender para você. Então, a gente ouvir o que o outro está desejando quando um cliente vem reclamar de alguma coisa, né? Quantas vezes os clientes reclamam de uma loja ou pela internet mesmo e a pessoa ignora e tenta dar uma solução que não ouve, a pessoa só quer ser ouvida. Então, se a gente repete o que a pessoa falou, mostrando o que a gente ouviu, isso aí já vai abrir um caminho da nossa comunicação. Então, ouvir realmente é a grande questão hoje em dia, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir. A gente perdeu
a questão de ouvir. Eu falo que antigamente as pessoas estavam lá, né, no interior, nós que somos do interior, a pessoa conversava com a outra, falava assim, aí, compadre, como que você está? Aí o compadre parava um pouco, assim, ó, em silêncio. Tinha um silêncio, para depois ele responder. Tudo bem, aí falava outra coisa, tinha um tempo de ouvir, um tempo de falar. Hoje, mal a gente pergunta, tudo bem, Summer? Se você não responde logo, eu já vou atropelando. Então, a gente não está tendo disponibilidade para ouvir. A gente minimiza o que a pessoa tem a dizer. E, por exemplo, com relação aos filhos, a grande questão de uma vida familiar saudável é realmente a gente ouvir os filhos. E quantas vezes a gente não ouve? Tá falando, sei lá, meu filho chega para mim e fala assim, nossa, mamãe, tem um jogo aqui, que tal? Eu não conheço o jogo, eu não sei de nada, mas peraí, deixa eu ouvir o que ele está dizendo. Às vezes, porque a gente não entende daquela tecnologia, a gente fica inseguro e fala, não, não entendo, tal. Porque não entende, porque tem vergonha de mostrar que não sabe sobre aquilo. Muitas vezes a gente não ouve porque a gente não conhece. E a gente pode ouvir aquilo, mesmo que a gente não entenda toda a profundidade daquele jogo, mas o que ele está achando interessante? O que ele está querendo nos dizer? A gente precisa aprender a ouvir. E realmente ouvir é a grande questão. Hum. Habilidade de ouvir. Existe uma fala que é assim, escuta qualificada, né? Que é, as pessoas falam assim, uma distinção entre você conversar com um amigo e você conversar com um psicólogo. É, quando é que eu vejo a distinção entre simplesmente ouvir para ouvir de forma qualificada? É interessante porque eu costumo falar o seguinte, eu dando aula, né, Samir, eu dei aula, tenho 24 anos de docência e sempre dando aula para cursos que não são psicologia também. E as coisas que mais me perguntam durante todo o tempo de docência, uma delas é, Nádia, nossa, a pessoa me falou da vida toda dela e elas falam para mim, as pessoas chegam para mim, contam a vida e eu não sei o que fazer. Eu não sei como ouvir, como ajudar. Realmente, o psicólogo ele tem uma fala mais qualificada, porque a fala do psicólogo, quando ele diz, ele não está conversando, ele está intervindo. Então, eu falo que a gente tem uma intervenção. Você está me contando uma coisa na terapia, eu faço uma intervenção para você. Eu falo para os pacientes. Eu não estou dando uma opinião, eu não estou falando à toa, eu estou intervindo. A minha fala é uma intervenção para que você amplie a sua consciência. Essa intervenção, ela é do profissional, o psicólogo que vai fazer. Só que a gente pode sim, as pessoas leigas podem ouvir as outras de maneira a contribuir com a saúde emocional. Então, esses alunos me perguntavam, e aí geralmente o psicólogo fala o seguinte, encaminha a pessoa para terapia, né? Até delimitando o seu espaço de atuação. Mas eu falo, quantas dessas pessoas vão realmente procurar terapia? Então, tem sim como a gente ouvir de maneira a auxiliar a saúde emocional daquela pessoa, mesmo sendo leiga. Eu falo que o cabeleireiro faz isso, manicure faz isso, um fisioterapeuta que está fazendo fisioterapia na pessoa faz isso, um advogado. Quantas vezes um cliente chega lá, precisa contar a questão emocional, relacional da família, para então apresentar o caso. E como que é que a gente pode ouvir de modo a realmente auxiliar? Primeira coisa que a gente precisa entender, Samir, é que quando eu falo, eu já tenho um mecanismo diferente do que pensar. Imagina que você está querendo fazer um projeto novo e você está pensando e você não chega exatamente aonde você quer. Aí você chama a sua esposa e fala, eu estava pensando nisso. Quando você começa a falar para ela, você já pensa, já sei. Você já muda o seu jeito. Por quê? O jeito de pensar é um, e quando a gente fala, o nosso cérebro funciona de outra maneira. Então, ao falar, eu já estou ganhando com isso. Ao me ouvir, eu já estou tendo um benefício. Então, quando a gente dispõe a ouvir a pessoa, a gente já está ajudando. Se eu faço perguntas que são compreensivas para compreender, então se você tem interesse, você quando faz um podcast, você se interessa pelo que a pessoa está falando e você faz perguntas de interesse. Então, perguntas de interesse levam a pessoa a refletir mais sobre aquele assunto. O que a gente é acostumado a fazer? Perguntas de julgamento. Então, vem uma amiga me contar que o relacionamento está muito difícil, eu sou amiga dela, mas eu falo, mas por que você está com esse namorado até hoje? Nossa, mas por que você já não separou? A gente faz perguntas julgadoras. Estou julgando ela dela estar nesse relacionamento. Ou eu estou dando uma solução. São duas maneiras de ouvir que são disfuncionais.
ou eu pergunto com julgamento, ou julgo de várias maneiras, ou eu dou soluções, né? Eu falo que os homens são muito de dar soluções, né? A gente quer dar solução para a pessoa. Se você ouve com interesse, tentando ampliar o que a pessoa está pensando, perguntando, resumindo, perguntar, resumir, já vai dar uma direção para a pessoa. E você não tem a possibilidade, você não tem como você dar um conselho. A pessoa fala, né, se o conselho fosse bom, a gente venderia, não é assim que as pessoas falam? Né? E eles falam isso, psicólogo não dá conselho, por exemplo. Eu falo que psicólogo pode dar orientação, sim, desde que a orientação seja a partir do seu paciente, não a partir de si. Se eu compreendo meu paciente numa dinâmica enorme, se eu já conheço essa pessoa já de um tempo, eu já sei quais são as circunstâncias dela, eu posso até orientá-la se for a partir dela e não se for a partir de mim. Mas como leigo, eu não vou dar orientação nenhuma, não vou dar conselho nenhum. Até porque é muito difícil uma pessoa seguir um conselho de alguém. Uhum. Claro, pode seguir? Pode. Muitas vezes, a maioria das vezes que alguém segue o conselho de alguém é porque ela já estava tendenciosa a fazer aquilo. O conselho apenas fortaleceu a sua escolha. Então, dar conselho é só para quem tem muita experiência, como você mesmo diz, né, Summer? Que a gente deve se aconselhar com as pessoas que são sábias, que são experientes, né? Que se tem uma expertise naquele assunto, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ela pode até dar um conselho se ela tiver um conhecimento daquilo, mas não para assumir a responsabilidade por aquilo que a pessoa vai escolher, né? Dentro da comunicação, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ouvir, mas outras pessoas têm dificuldade em falar, é diferente. Então, às vezes, eu não tenho paciência para ouvir. Não, você tem que ter paciência, tem que desenvolver essa habilidade, tem que estar presente, entender. Mas outras pessoas têm dificuldade em falar. Eu não quero falar o que eu estou sentindo, eu não consigo falar o que eu estou sentindo, e isso vai minando a relação, né? Em casa, no trabalho, etc. Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Olha só, a habilidade de falar, a gente precisa entender o seguinte: muitas pessoas que não falam, Summer, são porque são muito exigentes consigo mesmas. Então, você pode ver que pessoas que são mais fechadas, elas sempre querem falar algo que seja muito claro, algo que seja muito interessante, que seja muito importante. Pessoas falantes são aquelas que falam sobre banalidades. Tá calor, tá frio. Nossa, você viu o jogo ontem, como que foi? Então, a pessoa que é muito autoexigente, que quer falar só coisas importantes, ela diminui muito a sua fala. Então, se você quer se tornar mais comunicativo, você precisa se dar a chance de falar sobre coisas de menos importância. Para eu falar do meu sentimento em si, porque isso realmente dificulta algumas relações, e essa é uma dificuldade maior dos homens, né, de falar o que sente, primeiro eu preciso começar a observar o que eu estou sentindo. E observar minimamente, eu estou angustiado, estou triste, estou aflito, estou ansioso. Começar a nomear as suas emoções para você mesmo. É um autoconhecimento. A partir de então, você pode expor isso nas relações. Mas eu estou me sentindo mais triste hoje, eu estou me sentindo mais angustiado. Como os homens são muito práticos, eles querem já pensar numa solução. Muitas vezes eles não falam o que sentem, porque eles já estão querendo uma solução. Então, eu penso o seguinte, que se for o caso esse, né, que é mais comum dos homens, a mulher precisa compreender que homens e mulheres pensam diferentes. Os homens são menos falantes, falam muito menos dos seus sentimentos. E o homem tem que tentar se dispor a dar uma descriçãozinha mínima. Hoje eu não sei o que estou sentindo, hoje eu estou mais desanimado. Descrever, não precisa explicar e nem dar solução. Se a mulher sabe, não, é porque você dormiu mal hoje está mais desanimado, então pronto, era só isso que ela queria saber. Muitas vezes o homem já quer fazer uma tese em cima do que sentiu, ou trazer uma solução. Então, realmente, agora você falando disso, me lembra uma coisa que tem se falado muito. Ontem mesmo eu li uma pessoa escreveu no Instagram. Relacionamentos... a gente não deve se preocupar em falar o que sente em conexões reais. Então, se eu tenho uma conexão real, eu posso falar tudo que eu sinto. Tem se falado muito isso. Uma conexão real tem que suportar tudo que eu tenho para dizer. E eu realmente não concordo com isso. Essa questão de eu sinto e falo, eu sinto e falo, eu sinto e falo, também a gente tem que tomar cuidado com isso.
Peraí, eu tô sentindo uma coisa na nossa relação, aqui tô me relacionando com você, tô me sentindo uma coisa desconfortável. Essa coisa é porque eu estou com ciúme, porque eu estou insegura, porque eu imaginei alguma coisa, então esse sentimento veio de alguma coisa da minha cabeça, ou foi realmente Uhum. algo que você fez? Se foi algo que você fez ou não, eu posso ser responsável por esse sentimento? Então eu preciso olhar para o meu sentimento e pensar como que eu posso cuidar dele. Porque as pessoas estão querendo jogar muito tudo que sentem para o outro. E o outro tem que se virar com tudo. Se vira aí, se vira aí. Não, gente, não é assim. Essa questão eu vou falar para não adoecer. Gente, às vezes você vai adoecer se você falar, porque vai acabar com a relação. Então a gente tem que tomar cuidado. O outro não é responsável por amenizar os meus sentimentos. Sabe, eu sou responsável por entender os meus sentimentos, por ver o que eu posso fazer com eles, e na hora de falar eu tenho que falar cuidadosa. Eu não tenho que falar de qualquer forma e nem tenho que falar qualquer coisa. Uma regulação da comunicação, Summer, é a gente se questionar. Eu devo falar? Porque uma comunicação íntima, ela deve ser preparada. A gente precisa de uma preparação e essa é outra ferramenta. Eu preciso preparar para ter uma conversa delicada com meu namorado, com meu filho. Uma das preparações é, eu preciso falar sobre isso? Vai trazer algum crescimento? A pessoa vai resolver o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo partiu de um fato real ou partiu de uma imaginação por insegurança, por ciúmes? Então, muitas vezes a gente não deve falar. Essa questão de falar tudo que pensa, não é bom tudo que sente. E para as relações mais íntimas, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente passa o dia todo no trabalho, cuidando do que fala. Às vezes a gente chega em casa e a gente vai falar tudo de ruim que aconteceu no nosso dia. Nossa, aconteceu tal coisa, no trânsito isso, meu chefe aquilo. Aí eu derramo em cima dos meus familiares tudo de ruim. Eu realmente preciso falar? Tem como eu eliminar isso de alguma outra forma e falar também coisas positivas? Então, existe essa regulação da nossa fala. Não é tudo que deve ser dito. Eu realmente penso que a gente tem que avaliar isso muito bem. Nossa, muito bom o que você falou. Eu não, dentro da minha comunicação, se eu quero começar a falar, eu tenho que me permitir falar banalidades. Isso vai fazer de mim alguém mais comunicativo. Mas nem todo sentimento precisa ser revelado. Antes, ele precisa ser investigado, né? Para eu perceber qual é a origem e qual a causa, de quem é a responsabilidade, para que eu possa corrigir, porque às vezes você vai levar um sentimento, às vezes você está com um ciúme, e o ciúme é completamente incabível, quer dizer, não dá, é incabível, não dá, e aí você fala, gente, por que eu estou com ciúmes? Por isso. E aí você evita passar aquela linha que pode até assustar o outro. Dizer, nossa, tá com ciúme disso, tá com ciúme daquilo. E aí você consegue resolver um problema interno sem a exteriorização e sem uma mácula, né, no relacionamento. Não é nem diminuir a intimidade, é aumentar o cuidado para que esse relacionamento continue saudável. Bom, Perfeito. se você tivesse que pontuar melhoras nos relacionamentos entre pais e filhos, como é que você pontuaria, como é que você viu ou vê no consultório essa melhora se dando? Como é que ela se dá? Quanto mais eu ouço, quanto mais eu tenho. Uma coisa é o seguinte, Samer, os pais hoje em dia eles estão muito culpados. Porque eu falo que antigamente, na época da minha mãe, a gente falava assim, nossa, podia ter um manual de educação de filhos, né? A gente fala assim, nossa, podia ter um manual. Eu falo que a minha mãe lá, nossa, minha mãe nasceu em 1954. E ela tinha alguns livros de psicologia que ela lia, que eram raros. E aí, para tentar educar de uma maneira melhor. Mas a gente passou muito tempo sem manuais. Hoje em dia, a gente tem manuais. Tem manuais, inclusive, muito detalhados e que geram muito mais frustração às mães e aos pais, porque eu falo que tem um jeito de se fazer ali que depende muito da personalidade da mãe, do pai, da personalidade da resposta dos filhos. Então tem um jeito de se falar, né? Tem umas falas prontas que indicam hoje em dia que algumas mães não conseguem falar daquela forma.
E alguns filhos respondem tão bem, a mãe fala daquele jeitinho, o filho vai se comportar, nossa, vai tomar banho na hora que ela manda, vai dormir na hora que ela manda, come direitinho. Você pensa assim, nossa, meu Deus. Quando eu vejo uma mãe aplicando aquilo direitinho, funcionando com aquele filho, a gente fica mais frustrado ainda, porque pensa, gente, então a incompetência é minha. Hoje, os pais estão muito frustrados e se sentindo muito incompetentes, porque não conseguem ter aquela educação bonita, porque não conseguem afastar os filhos das telas 100%, porque, nossa, tela faz mal, tela faz mal, tela faz mal, e aí você já vê ali na tela, você já desespera, você já pensa, eu tô sendo uma péssima mãe, porque o filho tá na tela. E existe, né? Hoje em dia a tela faz parte da nossa vida. Os seus filhos estão te vendo o tempo todo, gravando uma aula com o celular na mão, com o computador. Aí a gente fala, não dá tela para essa criança? Gente, como assim? Aí estamos todos frustrados. E essa frustração está acabando com a educação, porque a gente negando, então fingindo que eu não estou vendo, aí eu me afasto do meu filho. Então, peraí, existe um momento da tela. Sim, existe um momento de fazer tarefa, existe um momento de brincar. Eu falo o seguinte, a maioria das famílias, os pais trabalham hoje em dia. E aí também a culpa do não ter tempo. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Eu falo assim, gente, você tem 20 minutos de qualidade com seu filho. Nesses 20 minutos, você vai ler com ele, você vai fazer um desenho, você vai ouvir o que ele tem a dizer, você vai brincar a partir da imaginação dessa criança. Você precisa se conectar com seu filho, mas não é 24 horas por dia, não é o tempo todo, não é o tempo todo sem tela. A gente precisa conectar, e para conectar a gente tem que ir ali no mundo da criança, se for para pular corda, se for para deixar me maquiar, se for para ouvir a brincadeira, se for para correr, né? Se for para deixar brincar ali, você tá junto. Eu preciso de me conectar. E conexão só acontece com interação, com escuta. Então, é aí que vai mudar. Então, quando você me pergunta o que vai mudar a relação dos pais com os filhos? Vamos abandonar modelos ideais. Vamos tentar minimizar a culpa. Porque, para mim, os modelos ideais e a culpa é que está acabando com as relações. Aí eu já não chego para me relacionar. E aí, quando eu for me relacionar, sem essas defesas, eu fico me martirizando por não estar fazendo certo, né? Então, aí eu chego para ouvir essa criança com o que ela tem a me dizer. Eu falo, eu levo os meus filhos para os lugares. De um lugar para o outro, tô levando a Nadine para ginástica, tô ouvindo o que ela tem a dizer. Às vezes ela quer ficar calada. Às vezes é de manhã, tá mal-humorado, às vezes saiu da ginástica, tá cheia de magnésio e ela fica agoniada, ela não quer muita conversa. Eu preciso respeitar. Então é a hora dela não conversar, não conversa, eu vou cantando. A hora que ela quer conversar, eu ouço. Às vezes ela quer parar, quer me mostrar uma coisa, eu paro. A gente precisa estar disponível, mas não é 24 horas disponível. A gente tem que entender isso. Nossa, excelente. Isso vale para o trabalho e vale para as relações pessoais também, de casais como um todo, né? Exatamente. Exatamente. Hoje as pessoas estão falando, né? Nossa, os casais só ficam no celular. Gente, deixa a pessoa ficar no celular. Deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Faz o que tem que fazer, deixa. Aí tem o momento do não celular, tem o momento da conexão, tem o momento do que eu posso fazer ali. E aí a gente tá cheio de regras, sabe, Summer, nas relações. Muito, Cheio de né? regras. Nossa, aí tá difícil, viu? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Nossa, a pessoa não tá me dando prioridade, a pessoa não se dispõe a conversar comigo, não faz do jeito que eu quero. As pessoas estão sobrecarregando as outras de cobrança. A gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito, perfeito. Nádia, estamos caminhando aqui para a parte final. Gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que querem melhorar a sua comunicação com as outras pessoas, em um todo. Olha só, a minha primeira fala é: se disponha a clarear a sua comunicação. E tenha uma atenção. Se alguém geralmente fala para você, não entendi o que você quis dizer. Nossa, não entendi, mas você quis dizer isso e foi outra coisa? Isso já é um crivo para você começar a ficar mais claro. Eu falo, Summer, que a comunicação ela começa pela clareza. Eu falo que para a gente ser claro na comunicação, para começar a gente tem que articular, né?
A gente tem que fazer uma fonoaudiologia. Já viu que tem gente que conversa assim, fechado? Né? Meu pai era assim, meu pai é assim, ele vai ouvir isso aí. Ele fala assim, ninguém entende o que ele fala. E aí ele vai ficando bravo, aí fala assim, bem bravo, mas com a boca fechada. A gente tem que se dispor a ser claro, a articular, a perguntar, você me entendeu? O que eu disse foi claro? E no sentido de não questionar a inteligência da outra pessoa, mas assim, eu me fiz claro? Sempre que você for comunicar algo delicado para alguém, pergunte: eu me fiz entender? Tem como eu clarear o que eu disse para você? Você quer algum esclarecimento? Então, se disponha a se comunicar claramente. E se conheça mais, se valorize, veja os seus pontos fortes. A gente está muito cobrando do outro nas relações porque a gente está sem a gente. Então, tudo parte do autoconhecimento. Eu falo que às vezes eu vou fazer uma palestra, dar uma aula. Quando eu falo de autoconhecimento, Summer, eu falo assim, gente, eu estou falando nada da base. É como se você estivesse falando da Constituição no direito, não sei qual que é a base aí que você fala. Não, isso é o básico, né? Então, autoconhecimento é o básico. Se conheça, se cobre menos, foque nos seus pontos fortes, se fortaleça, porque quanto mais você se amar, mais você vai conseguir estar feliz e estar sem defesas nas relações e elas vão ser com mais qualidade, a sua comunicação mais clara. Que bom! Nádia, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que você deixasse as suas redes para as pessoas te seguirem, etc. Me siga no Instagram, psicóloga Nádia Santana. Por lá você tem acesso às outras redes. Espero lá, porque lá eu falo, Summer, que o meu Instagram é uma aula de autodesenvolvimento. Se a pessoa quer ferramentas, elas estão lá, estão de uma maneira clara. Assistindo os Reels, lendo os posts, tem ferramentas o tempo todo e está ali disponível mesmo para se desenvolver. Eu agradeço você sempre por me honrar com esse convite, porque é maravilhoso estar com você aqui no podcast e nas outras parcerias que a gente faz, né, Summer? Eu agradeço muito, viu? Sua bondade. Eu que agradeço a sua atenção e parabenizo pela sempre presente competência. É muito bom te ouvir, sempre é um aprendizado. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado você que nos assistiu, que assistiu a este podcast, ou que nos ouviu. E se você não me segue, @SummerAge, ou no YouTube, meu canal SummerAge. Instagram SummerAge. Este é um podcast de oferecimento do Ser Mais Criativo, uma escola de criatividade, cultura e comunicação. Pode seguir também @Ser Mais Criativo. Nádia Santana, muito obrigado. Até a próxima, viu? Até a próxima, Summer.